Boa noite, amados irmãos, aqueles que porventura já estejam ligados aí conosco. Nós queremos nesse instante iniciar o culto de adoração e louvor ao nosso Deus, e para tanto nós vamos iniciar com uma oração. Vamos pedir ao nosso Deus que nos abençoe mais uma vez, para que assim possamos encerrar mais esta noite na presença do Senhor. Vamos orar então. Santíssimo, eterno e glorioso Deus, este é um momento para nós muito especial, quando o Senhor nos permite cultuar o Teu nome santo e excelso, ainda que seja desta forma inusitada, mas a Tua palavra diz que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Assim, ó Deus, nós queremos Te rogar que aceites este culto, que é um preito de gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e é um culto, uma adoração devida a Ti, ó Pai, que és o único Deus sobre todo o universo. Nós agradecemos essa grande oportunidade que é vedada, ó Deus, a tantas pessoas ao redor do nosso mundo, por não poderem fazê-lo, tendo impedimentos morais, legais, físicos, espirituais, religiosos, mas a nós o Senhor tem dado o privilégio de cultuar o Teu santo e excelso nome. Pedimos-te, no entanto, a Deus, que nos conduzas com o Teu Espírito Santo em tudo que vamos fazer, em todas as palavras, em todo ato cultico que a Ti estivermos devotando, certos da Tua bênção, de que Tu nos ouves e hás de nos contemplar. Desta forma nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos amados, eu quero convidá-los a que façamos uma leitura no Salmo de número 76. Salmo de número 76. Salmo que fala sobre a majestade e o poder de Deus. Se você puder nos acompanhar, faça isto. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte. Jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu, sim, tu és terrível, se te iras. Quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, e tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra,
pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Esse é o Deus, assim é Deus, o Deus que nós adoramos e cultuamos. Quero dar as boas-vindas aos irmãos. Agora já temos um bom número de irmãos participando conosco. Certamente, mais tarde, eu deverei aqui nominar algumas pessoas que têm se agregado ao nosso trabalho, não é? Aqueles irmãos que estão conosco constantemente, a gente agradece, louva a Deus por suas vidas, mas eu gasto aqui um pouquinho de tempo para nominar visitantes, né, que são de outras regiões, de outras igrejas, de outros estados e até de fora do país. Então, mais à frente, nós também estenderemos nossos agradecimentos a esses irmãos. Eu gostaria de cantar agora um hino com os irmãos. Este hino, ele é um hino que está de acordo ou tem a ver com a mensagem que nós estaremos transmitindo nesta noite. O hino de número 21. Oh, Deus de Abraão,
esse é, sem dúvida, um dos hinos meus preferidos. Eu canto praticamente o dia todo, mentalmente, às vezes balbuciando, e este é um hino que eu canto constantemente, sempre cantando em meu coração. Realmente é um hino extraordinário. Meus irmãos, os irmãos devem estar vendo aí a figura do casal, né? Presbítero Neskens e a irmã Marília. Nós estamos avançando num conhecimento razoável da tecnologia e hoje Deus nos abençoou com a possibilidade de contar com a participação do presbítero Neskens e da irmã Marília. Eu quero aproveitar a presença do presbítero Neskens. Hoje pela manhã participamos da reunião que ele conduz com os jovens. Eu quero fazer um apelo à igreja. Aqueles que puderem, depois da reunião de oração 9 horas, que puderem participar das aulas, das palestras do presbítero Neskens, façam isso. Façam isso. Os irmãos não vão se arrepender. São palestras muito boas, participação da turma lá é excelente. E o presbítero Neskens é um professor, né, que conhece, sabe o que está falando e conhece a palavra de Deus, e nós ficamos muito felizes com isso. Bom, nós vamos agora deixar que o casal entoie um hino, eles farão aí um dueto, e nós vamos aguardar e vamos participar, regozijando com eles, e para o futuro teremos outras participações, com a graça de Deus, orações, testemunhos e hinos, né? Participações várias. Então, vamos passar a palavra ao presbítero Neskens e à nossa irmã Marília. Que Deus os abençoe. Boa noite a todos. É ótimo, né, estarmos com os irmãos e, mesmo nessa forma inusitada, né, juntos, unidos, no intuito de louvar a Deus. E o cântico que a gente escolheu, eu e a Marília, ele fala bastante ao nosso coração com respeito ao momento que estamos vivendo. Nós somos tentados a achar que, por conta de tudo que vem acontecendo, o controle de Deus está perdido, né? O mundo acha que tudo que está acontecendo foge ao controle do homem e, consequentemente, ao controle do próprio Deus. Então, a gente vai cantar um cântico da Isla, e que fala exatamente o quão importante é para a gente lembrar que Deus está sempre no controle, não interessa a situação, não interessa o que está acontecendo. Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Eu aprendi que não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. E é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Eu aprendi que não preciso viver
preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Eu aprendi que não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus. Só existe um Deus no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Deus permanece, Ele continua. Louvado seja Deus. Agradecer ao casal e realmente eu tenho louvado a Deus porque a igreja que eu estou pastoreando atualmente, a igreja de Maricá, eu tenho visto um povo que não apenas canta isso, mas vive isso, acredita nisso. E Deus tem nos abençoado enormemente por esse ato de fé de nossos corações. Nós sabemos, por muitas experiências e pela obra do Espírito Santo, que Deus está no controle. Isso é algo maravilhoso. Agradeço aos irmãos, ao nosso casal. Que saudade, não é? Mas já começamos a matar um pouco da saudade. Brevemente, a igreja está toda restaurada, reestruturada. O Clair, o presbítero Neskens, o Frazão fizeram um trabalho maravilhoso lá e a gente está ansioso para reinaugurar a nossa igreja. Isso será em breve, com certeza. Parabéns e obrigado. Deus abençoe o casal. Ok? Amém. Meus amados, nós vamos dar continuidade ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E nós vamos, para tanto, nós vamos fazer aqui alguns pedidos de oração. Vamos registrar alguns pedidos de oração, ok? Só um segundo. Né? Parece que a participação do
Eu quero... Desculpa, irmãos, só um instante, por favor. Um instantinho só. Eu quero aqui fazer a leitura de alguns pedidos. A irmã Luciene está pedindo, né, que oremos em favor de um amigo do trabalho de Argeu, que está internado com um problema renal. O nome dele é Jamil. A dona Maria Maia pede também oração por sua saúde. Ela sempre tem estado com problemas de pressão e, devido à sua idade também, não podemos esquecer de orar por nossa irmã. A irmã Júlia agradece as orações da igreja por sua tia, que já saiu do hospital, está em casa, tem algumas sequelas e fará fisioterapia em casa ou, quem sabe, indo a algum posto. Vamos continuar orando pela tia da nossa irmã Júlia. Vamos também orar pelas famílias enlutadas. Eu quero registrar aqui com os irmãos o seguinte. Primeiro, o pastor Edson, do Presbitério Central Fluminense, lá em São Gonçalo, ele veio a óbito. Pastor Edson, ele já tinha uma idade já um pouco avançada, parece-me que 72 anos, por aí. Nós oramos muito por ele, era um grande companheiro, veio a óbito. Vamos orar pela família. Também o pastor médico Luiz Viana, irmão do pastor Lael, que é pastor em Pendotiba, do Presbitério de Niterói. Também veio a óbito o pastor Luiz Viana, famoso Luizinho para os mais íntimos, e ele não pôde ser sepultado da maneira normal, mas os parentes e amigos na cidade fizeram uma homenagem na frente da casa dele, homenageando a memória desse homem, que teve uma importância muito grande, tanto na igreja como na vida social, como médico. Então, faleceram esses dois homens. Também faleceu, agora recente, né, o pastor Teotônio Bragança. Já estava com 92 anos, pastoreou aqui na nossa região também, foi pastor na igreja do Sinai, e veio a óbito também o pastor Teotônio. Então já são 3 pessoas. Essa semana, anteontem, se não me falha a memória, ontem ou anteontem, morreu uma amiga nossa, uma senhora, muito amiga nossa lá de Alcântara, a dona Lia, né? E ela teve um tumor no cérebro e veio a óbito. Inclusive a filha dela mora aqui perto da gente, pessoa muito amiga, muito amada nossa, né? Teve mais alguém, eu não estou lembrando agora, mas eu listei 6 óbitos de pessoas próximas. Sim, Dona Custódia. A Dona Custódia teve um papel fundamental com as crianças, tanto no Supremo Concílio, como diretora-geral da infância, como também na igreja de Niterói. Deixou uma lacuna muito grande, né? Eu conhecia a Dona Custódia desde que eu entrei para a igreja. Ela já atuava ali com as crianças daquela favela ali em cima. Enfim, uma mulher muito dedicada mesmo, muito dedicada. Então, essas são as pessoas que eu estou me lembrando agora. Vamos orar por essas famílias enlutadas. Não teremos como nominar em oração a todos, mas oraremos pelas famílias enlutadas. Também vamos continuar orando em favor dos profissionais de saúde, né? Os da nossa igreja e aqueles também da nossa cidade e os que estão pelo mundo afora na frente de batalha. O nosso irmão Roberto, né, agradece a melhora da sua filha, Gabriele,
ela está recuperando a olhos vistos, graças a Deus, recuperando muito bem mesmo. A nossa irmã Luciene pede oração pela irmã de uma amiga sua, a Sermira. E sim, a outra pessoa outra família enlutada é do Boanerges, da Rosa, que perdeu a sua irmã lá em Minas. Agora eu completei os 6 pedidos, lembrei agora, né? A Eva veio a óbito. Mas o presbítero Boanerges pede oração por Rosa, que está com a sua pressão desregulada. E é claro, depois de tantas situações, né, ela realmente, como tantas outras pessoas, tem tido esse problema de pressão. Então vamos lembrar de orar por tudo isso, não esquecendo nunca de orar pelas autoridades, para que Deus conduza as autoridades e o povo seja abençoado. Orando sempre pelo término desta enfermidade, dessa pandemia, orando sempre para que Deus permita aos cientistas conseguirem uma vacina eficaz o mais rápido possível. Então, tudo isso, né, nós temos que estar orando nas nossas reuniões em casa, nas reuniões que fazemos através de lives. Vamos lembrar disso. Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar aos irmãos é que nós temos que orar pela harmonia dos lares. Não é fácil, não é fácil. Famílias até um pouco maiores do que o normal, não apenas 2, 3 pessoas, mas às vezes 5, estão enfrentando problemas difíceis. Então vamos orar para que Deus mantenha a tranquilidade, a paz no seio das famílias. Quem tem criança pequena sabe disso, né? Como é difícil manter um equilíbrio fechados dentro do lar. Então vamos orar. Antes da oração, só estou procurando aqui um amigo meu que estava aqui, mas eu não estou vendo, né? Então vamos orar em favor desses pedidos que nós fizemos, ok? Senhor nosso Deus, amado Pai, neste momento nós queremos rogar ao Senhor que estejas com os olhos voltados para todos esses pedidos que aqui fizemos. Mas não apenas com os olhos voltados para esses pedidos, mas também com o exercício do teu amor, da tua misericórdia, para atender, para responder estas orações, esses pedidos e esta oração que te fazemos. Nós sabemos que tu não tens obrigação, em tua soberania, nem de responder e nem de atender oração dos homens. Por outro lado, nós sabemos que o teu amor é derramado sobre as tuas criaturas. Nós sabemos que a tua palavra nos exorta a que façamos orações para que os homens sejam abençoados em seus problemas físicos, sociais, familiares, religiosos, espirituais. Por isso nós oramos. Mas nós oramos depositando em tuas mãos a certeza de que, ou revelando ao Senhor, a certeza de que nós nos submetemos à tua soberania, teu controle, tua sabedoria infinita, a tua economia santa e perfeita. Sê, ó Deus, com cada um desses pedidos, mas nós queremos te dizer que estamos prontos a receber do Senhor, ou não receber do Senhor, respostas e atendimentos, pois tu sabes o que é melhor para cada um de nós. Ó Pai amado, ajuda-nos, livrando-nos desta pandemia, ajuda-nos, ó Deus, orientando os governantes, ajuda-nos, Senhor,
confortando os corações enlutados. Ajuda-nos, Senhor, livrando os teus servos, o teu povo, dos sofrimentos comuns, desde que estejam te buscando com santidade e nobreza, pois tu não tens prazer nem mesmo na morte dos ímpios, quanto mais no sofrimento do ser humano, sendo especialmente teus filhos. Nós te oramos, certos da tua bênção. Nós choramos no nome do teu Filho Jesus, o nosso Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. Se porventura os irmãos tiverem aí algum pedido de oração, posteriormente podem registrar e nós colocaremos nos grupos da igreja, ok? Irmãos, nós vamos nesse instante convidar os irmãos a que nos acompanhem na leitura do livro de Êxodo, o capítulo 3. Eu estarei lendo os versos de 1 a 15. Êxodo, capítulo 3, versos de 1 a 15. Leamos. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse comigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés:
eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Meus irmãos, uma vez, eu me lembro bem desse fato, o reverendo João estava conversando comigo, e ele gostava muito de conversar comigo. Nós gastávamos muito tempo no gabinete, conversando, na casa dele também, constantemente. Eu estava lá tomando um café da manhã com ele, eram reuniões muito gostosas. Aí quando foi lá um belo dia, ele disse para mim assim, me contou um fato. Ele disse que ele tinha algumas igrejas que ele pastoreava ao mesmo tempo. Hoje não me espanta muito porque eu tive uma igreja de 7 congregações e eu dava assistência a todas. Eu já pastoreei 3 igrejas ao mesmo tempo lá em Campos. E eu sei como é difícil. Então ele ia nas igrejas de forma esporádica. E ele foi a uma igreja, tinha lá um presbítero. Isso era muito comum no passado, antigamente. Hoje não é mais tão comum. Aqueles presbíteros que o pastor ia lá de 3 em 3 meses e ele era o pastor da igreja. Independente do conhecimento dele, teológico, cultural, não importa. Ele era o líder. E tinha uma igreja dessa, tinha um presbítero assim, pessoa muito boa. E o reverendo João Gomes foi lá, pregou uma mensagem. E depois que ter passado um tempo, o reverendo João Gomes marcou para ir lá novamente, no meio de semana. E aí quando o reverendo João Gomes marcava, ia muita gente, já conhecia, né? E aí então, o pastor João Gomes teve um problema e não foi. Quando o pastor João Gomes voltou nessa igreja, o presbítero, ele falou assim, meu irmão, eu tive um problema, não pude vir. Aí o presbítero falou assim, não tem problema, pastor. Eu peguei um sermão seu, o senhor pregou aqui, dei uma melhorada nele e preguei. Ai, gente, olha, mas eu rio muito. Como é que você vai pegar um sermão do João Gomes Neto e vai dar uma melhorada nele? Talvez um teólogo, sei lá. Mas coitado do irmão, né? Ele falou mesmo desse jeito. Não tem problema não, pastor. O senhor não veio, mas eu peguei um sermão que o senhor pregou, dei uma melhorada nele e aí sapequei. Foi essa expressão que ele falou, sapequei. João Gomes riu muito. Mas eu hoje vou fazer a mesma coisa. Só que eu não vou dar uma melhorada no sermão. Eu pretendo relembrar com os irmãos um sermão que eu já preguei na igreja, mas eu tive o cuidado de pedir ao pastor que pregou esse sermão. Da última vez que eu estive no Supremo Concílio, estava lá eu, Claírio, Inácio, eu pedi para ele, falei, reverendo, o senhor lembra do sermão que o senhor pregou em tal lugar, assim, 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 assim? Ele disse, lembra. Aí eu falei, eu vou dizer para o senhor, falei o sermão para ele, só os itens mais que chamam a atenção, né? Nem o tema, apenas as proposições, 3 proposições. E ele disse assim, reverendo, ele gosta muito de mim, e eu disse, reverendo, a palavra é de Deus, não é minha. E esse homem eu tenho ele numa alta conta, chama-se reverendo Edésio Schecker. Foi um grande mestre, meu professor, um dos pastores que eu não esqueço da sua gentileza, da sua capacidade, foi nosso presidente do Supremo Concílio,
hoje está numa idade mais avançada, mas continua com o mesmo brilho, com a mesma intensidade de um servo de Deus. Então, eu espero que um dia o reverendo Edésio Schecker ouça essa live. Eu vou até dar um jeito de mandar essa live lá para a cidade que ele está agora, lá na Bahia, e vou dar um jeito de fazer chegar aos ouvidos dele. Tá? E uma outra coisa que o reverendo João Gomes falava é que quando ele pregava um sermão que ele já havia pregado, ele dizia assim: irmãos, o peixe, isso aqui é igual um peixe. Eu estou mantendo a espinha do peixe, mas a carne é totalmente diferente. A espinha do peixe é a mesma, mas a carne é diferente. Alguns irmãos, alguns poucos irmãos, talvez lembrem de que eu já utilizei essa mesma divisão para pregar na igreja. Só que a carne é totalmente diferente, posso garantir. Mesmo porque não estou lendo em lugar nenhum. Só estou com os itens básicos, né? A mensagem, na verdade, não está escrita, ela está na mente e no coração, e é impossível repetir tudo que eu falei da outra vez. Então, não tem como repetir. Então, se você, porventura, já viu ou ouviu, até o próprio reverendo Edésio, hein? Você vai saber que é diferente. Se Gilmar estiver me ouvindo aí, ele deve estar rindo muito da história. Bom, o reverendo Edésio Schecker havia dado um título para essa mensagem de O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Eu Sou. Mas essa expressão, ela é repetida, né? Tanto no verso 15 como no verso 6. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu coloquei como título a seguinte expressão: Eu sou. Eu sou. Porque foi o nome que Deus disse que Moisés deveria apresentar, tanto ao faraó como ao povo de Israel. E disse: esse é o meu nome eternamente, eu sou. E nós colocamos a mesma divisão que está no texto. E a primeira divisão é justamente essa: eu sou o Deus de Abraão. O que significa isso? Por que Deus se identificou como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Por que não o Deus de Jeremias, o Deus de Isaías, o Deus de Adão, o Deus de Enoque, o Deus de Noé? Por quê? Abraão, Isaac e Jacó. Esta linhagem, estes descendentes a partir de Abraão, Isaac e Jacó, são fundamentais para a história de Israel, são fundamentais para a compreensão do plano divino de salvação do seu povo. Por quê? Quando Deus diz para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, agora eu vou lembrar da frase do reverendo Edésio. Ele dizia assim: o Deus de Abraão é o Deus das promessas infalíveis. Agora, imagine os irmãos, se nós servíssemos a um Deus qualquer, um Deus pagão qualquer, cujos sacerdotes falassem em seu nome, fazendo promessas que nunca se cumpriram. E nós sabemos que não há Deus nenhum além de nosso Deus. Portanto, só Ele, que tem compromisso com Ele mesmo e não conosco. Porque quando Deus faz promessas, Ele não faz promessas para nós, baseado em nós. Ele faz promessas baseado em seu amor, sua misericórdia, sua fidelidade. Ele faz promessa por Ele mesmo, porque já ouviram aquela história da pessoa dizer assim:
eu juro pelo meu pai, eu juro pelo meu filho. O cabra faz uma promessa ou faz uma declaração. Quando eu era pequeno, a minha turminha lá onde eu morava, lá no bairro Progresso, tinha mania, naquela época eles tinham mania de falar assim: eu juro pela minha mãe mortinha. Eu fiz isso, vou fazer isto, prometo isso e juro pela minha mãe mortinha. Mas eu que não era mole, quando eu prometia alguma coisa, eu dizia assim: eu prometo e eu juro pela sua mãe mortinha. Eu não falava pela minha, que eu não era besta. Porque eu sabia que o homem, eu já desde moleque era assim, eu sabia que o homem é muito falho. E que se eu falhasse, eu não queria minha mãe morta, morresse a dele, né? Isso era garoto, irmãos. Não é agora, não. E eu jurava assim: eu juro pela sua mãe mortinha. Porque eu sabia que o homem é falho. Eu já tinha noção de que era impossível cumprir com fidelidade e perfeição promessas. Agora, Deus não. Deus, temos aquele hino que diz que Deus é fiel. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Esse hino foi composto originalmente com a expressão: tu és fiel, Senhor, fiel a mim. A nossa comissão de hinologia, comissão permanente de música, mudou isso para tu és fiel assim. Porque Deus não é fiel a mim, Ele é fiel a Ele. Ele não tem obrigação de ser fiel a mim. Ele não tem obrigação de ser pressionado a fazer uma promessa para mim. Quando ele faz uma promessa diante da sua própria essência divina. E quando ele fez a promessa para Abraão, de que Abraão seria pai de uma grande nação, uma coisa inédita, porque Abraão já era um homem de idade avançada. E a sua esposa, além de ter uma idade avançada, era estéril. Se não fosse, ou um ou outro, ou os dois, já teriam tido um filho, porque isso era um ponto fundamental nas famílias naquela época. Então Deus faz uma promessa, e Deus não falha em suas promessas, mas não falha mesmo. É o Deus das promessas infalíveis. Vou lhe dar um filho. E ele cumpriu. Contra todas as expectativas humanas. Depois ele disse: farei de ti uma grande nação. E exemplificou o número desta nação com as areias do mar e as estrelas no céu. Provavelmente uma hipérbole, né? Um exagero, uma figura de exagero. Mas quem garante? Quem garante? Quando é que esse mundo vai acabar? Quem garante que a geração de Abraão não vai atingir esse número espantoso? Quem garante? A verdade é que o número dos eleitos, o número do povo de Deus hoje é um número incontável. Talvez fosse esta a intenção de Deus em dizer, em comparar essa descendência com a areia do mar e as estrelas no céu. Mas a verdade é que a promessa de Deus mostrou-se infalível. Hoje nós somos privilegiados. Por quê? Abraão não alcançou isso. Isaac não alcançou isso. Jacó não alcançou isso. O povo de Israel não alcançou isso. Imagine esse povo lá no Egito, depois, né? Com o filho de Jacó, José. Imagine esse povo lá sendo exterminado, ameaçado, 400 anos de escravidão. Muitos talvez que guardassem a promessa, talvez dissessem o seguinte: que promessa é essa? Se Deus não tem compromisso conosco, a promessa dele, nós estamos morrendo aqui. E diga-se de passagem, todos morreram no deserto, né? Todos que saíram de Canaã, aliás do Egito, morreram no deserto. Só sobreviveram os que nasceram no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Mas hoje nós somos privilegiados porque nós estamos vendo, nós sabemos que Deus transformou a sua promessa, Deus cumpriu, melhor dizendo, a sua promessa, porque a promessa de Deus é uma promessa infalível. Toda promessa feita por Ele, que atinge as nossas vidas. As promessas que existem na Bíblia estão ali. E eu quero alertar os irmãos para uma coisa.
Não apenas a promessa de Deus a Abraão, de que ele teria um filho, e eles teriam uma grande, seria uma grande nação, eles conquistariam Canaã, a terra que mana leite e mel, terra do Ferezeu, do Cananeu, aquela coisa toda, que seriam um povo abençoado, seria uma grande nação, ele seria pai de grande nação. Não esqueçam de uma coisa: as promessas de Deus são infalíveis, mas elas sempre vêm carregadas, acompanhadas de exigências. Deus não faz uma promessa assim: olha, você vai ser abençoado mesmo que você seja um crente torto, que não busque santidade, que não cumpra as minhas ordens, que não ore, que não leia a Bíblia, que não seja fiel, mas deixa comigo, eu te prometo, e não há problema quanto a isso. Não é assim. As promessas de Deus são infalíveis, são feitas por Ele, para Ele, diante dEle, mas Ele exige de nós um compromisso. O que foi que Ele disse para Abraão? Sai da tua terra, sai da tua parentela. Se Abraão não tivesse saído da sua terra, nem da sua parentela, a promessa de Deus estaria totalmente isenta de culpa caso ele não a cumprisse. Que ela vem com uma carga de responsabilidade. Você pode ler a Bíblia e ver as promessas de Deus e começar a requisitar de Deus algumas bênçãos, dizendo: olha, Senhor, o Senhor prometeu que ia me livrar do laço do passarinheiro. O Senhor prometeu que ia me dar abastança. O Senhor prometeu que ia me curar. O Senhor prometeu e prometeu e prometeu. Mas Ele sempre coloca para nós que nós precisamos ter fé, operosidade, compromisso com Ele, compromisso com a igreja, compromisso com o reino, compromisso de vida diante dEle, diante dos homens. Então não vamos ser iludidos com o fato de que Deus fez uma promessa e que essa promessa tem que ser cumprida porque Ele fez essa promessa para mim. Tá bom. E é infalível, desde que nós estejamos no centro da vontade dEle também. É uma promessa, com o Neskins falou hoje de manhã, com uma condição sine qua non. As promessas de Deus, eu já estava com essa mensagem na mente, eu lembrei disso, porque eu vou repetir o que o Neskins falou. Uma expressão latina, sine qua non, significa sem a qual, então uma promessa, né? Com uma condição sem a qual a promessa não chega na sua vida. Ok? Então, quando ele diz, eu sou o Deus de Abraão, ele está dizendo, eu sou o Deus das promessas infalíveis. Não falham. E nisso você pode acreditar. Você não vai agora querer invocar promessas de Deus estando de braços cruzados e vivendo uma vida desregrada. Não vai funcionar. Esteja no centro da vontade de Deus. E pode reivindicar dele as promessas que ele faz sem estabelecer tempo, condições ou qualquer outra coisa. Vejam que a promessa de Deus a Abraão levou séculos para se cumprir. Séculos. Na sua totalidade. É verdade? Não é verdade? Então, queridos, vamos ficar com essa primeira observação. Eu sou. Sou o quê? Sou o Deus de Abraão. E o que significa ser Deus de Abraão? Significa que ele é o Deus das promessas infalíveis. Ninguém, nenhum ser, nenhum pseudo-Deus pode fazer isso, porque só existe um, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, Jeová. Irmãos, nós tivemos uma interrupção na transmissão, a internet caiu e eu não sei se já retornou. Eu acredito que não.
nós estamos aqui com um problema na transmissão. Eu acredito que estamos retomando a transmissão. Eu espero que o mais rápido possível nós possamos restaurar o nosso contato. Será que nós já podemos continuar? Bom, vamos dar continuidade. Vamos ver se a gente consegue encerrar a nossa meditação. Nós paramos no primeiro item. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus das promessas infalíveis. Depois, Deus diz para Moisés: eu sou o Deus de Isaque. Isto significa dizer o seguinte: Deus estava chamando a atenção para o fato de que ser Deus de Isaque é o mesmo que ser o Deus de realizações impossíveis. E isso é realmente uma coisa que é difícil de entrar na mente e no coração das pessoas. Se uma realização é impossível, como ela acontece? Isso é uma questão filosófica. Mas como Deus não se regra por filosofia e sim por seu poder, as coisas que nós entendemos serem impossíveis, na verdade elas o são para nós, para os nossos limites. Mas para Deus não há impossíveis. Então ele está dizendo mais ou menos isso: eu sou o Deus de Isaque, o Deus das realizações impossíveis. É impossível para uma mulher e um homem com em média 100 anos de idade ter um filho, e ainda assim, pelo fato de serem estéreis, é impossível? Sim, é impossível. Mas para mim não é, porque eu sou o Deus Criador. Eu já tive algumas experiências extraordinárias. Tive uma experiência em Campos com a cura de um moço chamado Jacinto, cujo irmão era pastor também. Eu era pastor dele e esse moço estava desenganado pelos médicos. Eu convoquei um jejum e oração de 6 da manhã às 6 da tarde. Por volta das 4 horas da tarde, alguém chegou nos meus ouvidos e disse: pastor, os médicos abriram o moço, fecharam porque ele está todo tomado, não tem condições, não tem jeito. Foi a expressão usada. Ele não tem jeito. Os médicos vão só esperar o óbito hoje ou amanhã. Então eu me dirigi à igreja reunida e fiz uma pergunta: algum irmão aqui, ao longo do jejum e oração hoje, ouviu Deus dizer que Jacinto não tem jeito? Por favor, se levante e diga: olha, Deus falou comigo e disse que não tem jeito. Ninguém se levantou. Falei: bom, para mim também Deus não falou nada disso. Então vamos cumprir o que nós nos propusemos. Vamos continuar orando e jejuando até as 6 horas da tarde. Para encurtar a história, o Jacinto hoje, um homem casado com a sua enfermeira. Esse homem era peão na Petrobras. Por ele ser obrigado a ficar internado, ele pôde estudar para ser capataz, fazer curso para capataz, fazer prova.
passou logo primeiro ou segundo lugar. O salário dele triplicou. Quando ele voltou a Petrobras, ele estava numa situação 10 vezes melhor do que quando ele saiu. E a saúde dele vai muito bem até hoje. Até hoje Jacinto não morreu. Isso tem uns 30 anos. Eu visitei uma senhora no hospital. O câncer dela tinha tomado ela toda por dentro. O médico falou assim, olha, ela não consegue passar de hoje, não tem jeito nenhum. Eu disse, tá bom, o senhor pode me dar licença para eu fazer uma oração? Ele disse, pode. Eu coloquei a mão na barriga dela, junto com um presbítero chamado Moacir, lá de Campos. Nós oramos e poucos dias depois a mulher estava de pé, foi para casa, curada, e veio a morrer de problema de coração. O câncer desapareceu. Eu tenho visto essas coisas acontecerem. Tenho visto muitos casos, não só de enfermidade, mas soluções de situações miraculosas. Eu tenho visto coisas, tenho visto Deus fazer coisas na minha vida, na vida de outras pessoas, em que qualquer um diria assim, impossível. Eu não esqueço de um fato que aconteceu em nossa igreja, a maioria de vocês não estava aí, quando o filho de um presbítero, depois que eu contei um milagre de Deus na minha vida, o filho do presbítero disse que nunca mais pisava na igreja, porque ele nunca tinha visto e ouvido um homem tão mentiroso como eu. O homem mais mentiroso do universo, do planeta. Eu nunca mais piso naquela igreja, que o pastor descarado, ele mente com a cara mais lavada do mundo. Eu lamento muito. Eu não sei onde está esse moço, não sei o que é feito da vida dele, eu sei o que é feito da minha. O milagre que eu contei lá, algo extraordinário. Eu não vou dizer para os irmãos que estou acostumado com os milagres de Deus, não. Não estou acostumado. Eu sempre me surpreendo, mas eu estou pronto para receber as ações extraordinárias de Deus na minha vida. Os milagres que nós vemos registrados no Velho e no Novo Testamento, o Deus usando os seus profetas, Isaías, Jeremias, Eliseu, vendo milagres realizados por Jesus e depois pelos discípulos, pelos diáconos, pelos presbíteros, pela igreja, ao longo da história, nós vemos como Deus realizou milagres maravilhosos com o povo, saindo do Egito, passando pelo deserto, abrindo o Mar Vermelho, tirando água da rocha, mandando carne, pão, durante 40 anos. Diz o texto lá de Neemias, suas vestes não se rasgaram, suas sandálias não se gastaram. O sustento maravilhoso. Nós vemos Ana clamando ao Senhor por um filho, e o Senhor lhe dá aquele filho maravilhoso que veio a ser juiz em Israel, Samuel. Que coisa maravilhosa. Então não duvide, meu irmão. Não duvide do Deus ao qual você serve, que é o único Deus. Um Deus que ele próprio se diz, eu sou Deus de Isaac. Eu sou o Deus das realizações impossíveis. Então, se você acha que há alguma coisa na sua vida impossível, você está redondamente enganado. Não há impossíveis para o Deus a quem você serve. Ele pode qualquer coisa, desde que ele queira, desde que seja para a glória dele, desde que seja para a bênção dos seus filhos. Creia nisso, viva com essa certeza. Não permita que o inimigo diga para você, olha, isso não tem jeito, isso é impossível, você nunca vai alcançar. Nada disso é verdade. Nosso Deus tem todo o poder. Ele é, eu diria assim, o Deus dos impossíveis para os humanos, mas para ele não. Tudo para ele é possível. Tudo. De qualquer forma, de qualquer jeito. Então, por mais estranha que seja a sua situação, por mais inusitado que seja o seu pedido, não deixe de fazer, meu irmão. Não deixe de fazer, minha irmã. Você é servo e é filho do Deus de Isaac, o Deus das realizações, das causas impossíveis. Amém? Mas quando Deus se dirige a Moisés e diz para ele que ele é o Deus de Abraão, o Deus das promessas infalíveis, é o Deus de Isaac, o Deus das realizações, né, impossíveis, ele também diz que é o Deus de Jacó. Significa o Deus
das transformações visíveis. Quem é Jacó? Jacó nasceu depois de Esaú. Esaú era primogênito. Deus transformou isso. Você vai dizer assim, bom, mas Jacó usou uma artimanha. Mas naquela época isso era permitido. Vender a primogenitura. Bobo foi Esaú que vendeu. Desculpe a expressão bobo aqui, mas ele poderia ter suportado um pouquinho mais e não ser tão comilão, tão glutão, né? Para ficar desesperado para comer um guisado e vendeu a primogenitura por um guisado. Por favor, né? Ele não teve fé, ele não teve certeza do que era o projeto de Deus para a vida dele e trocou aquela bênção toda por um prato de lentilha, um guisado. Jacó significa, a palavra Jacó significa usurpador, aquele que toma do outro. Jacó teve uma história com o seu sogro, uma história interessantíssima. E ele teve uma história onde ele, por iluminação divina, por sagacidade, seja lá pelo que foi, ele passou o sogro, não vou dizer passou para trás não, mas ele deu uma volta no sogro dele. Com a história dos bezerros listrados, dos bezerros brancos, mas ele não hesitou em trabalhar 14 anos para conquistar o seu amor. 7 anos, depois mais 7, até que Deus, e Jacó foi aquele que lutou com o anjo no Val de Jaboque, até que Deus mudou o nome de Jacó. E o nome de Jacó passou a ser Israel, príncipe de Deus. Então, a nação de Israel hoje é a nação de Jacó. A promessa feita a Abraão perspassou por Isaac, culminou em Jacó, porque Deus transformou Jacó, mudou os conceitos de Jacó, mudou o coração de Jacó, assim como ele fez com o ladrão na cruz, transformou algo de forma visível. Aquele era ladrão, agora não é mais, agora é um salvo em Cristo Jesus. Transformou Paulo, aquele é o perseguidor dos judeus, perseguidor de Jesus, agora é o maior defensor de Cristo, o maior apóstolo, o maior teólogo daquela época, Paulo. Mudou Zaqueu, agora é coletor de impostos, agora a salvação entrou em sua casa e ele mudou o jeito de pensar, ao ponto de Jesus dizer isso. Hoje entrou salvação nesta casa. Ele mudou Jacó, ele mudou o carcereiro de Filipos, ele mudou Lídia, ele mudou a mulher no poço, transformou. Ele transformou os apóstolos de pescadores de peixe para pescadores de homens. Ele transformou a situação de José, que foi vendido como escravo e transformou-se no homem mais importante do Egito. Ele não era mais importante que o faraó nominalmente, mas todo mundo comia na mão dele, até o faraó. Deus transformou a situação. Deus transformou a situação de Daniel, que foi preso, foi levado cativo para a Babilônia e tornou-se um dos grandes príncipes da Babilônia, juntamente com seus 3 amigos. Ele transformou a história de Esther. Esther, que foi como cativa, transformou-se na rainha poderosa e salvou toda a nação de Israel. Ele transformou a história de Ruth e de Noemi. Ele transformou a história do cego, transformou a história do paralítico, transformou a história do morto, transformou a história do general sírio. Eu quero fazer uma pergunta para você. Por que é que ele não pode transformar a sua história? Você parou para pensar nisso?
o Deus das transformações visíveis. Hoje, o mundo, a família, quem sabe os irmãos, os amigos, olham para você por um prisma aparentemente negativo. E por que isso não pode mudar amanhã? E o contrário também é verdade. Pessoas que estão em eminência, pessoas que estão muito acima, se considerando imbatíveis, intocáveis, no dia seguinte estão como aquele capitão que Eliseu disse para ele: você vai ver o que Deus vai fazer, a transformação, mas você não vai participar porque você não acreditou. A história dos 4 leprosos. Pois é isso aí, meu irmão. Você serve ao único Deus, Criador do universo, que é o Deus das transformações visíveis. Não fique desestimulado com a sua situação atual. Se você é servo de Deus, se você é uma serva de Deus, a situação atual não é a sua situação definitiva. O projeto de Deus para nós é um projeto insondavelmente sábio, misericordioso e amoroso. Confie nisso. Creia na transformação das coisas. As coisas mudam. As coisas mudam. Gioia Júnior, falecido já, um dos grandes poetas que eu conheço, evangélico, ele tem uma poesia intitulada A Gangorra. Alguém aí deve conhecer. E nessa poesia, ele fala que as pessoas às vezes estão numa posição, estão em outra posição, e de repente ele diz que a nossa vida é como uma gangorra. E ele diz assim: você que está em cima não deve de mim sorrir, pois você terá de descer quando eu tiver de subir. Gioia Júnior fala isso. Não é que nós, para subirmos ou termos uma solução para os nossos problemas, o outro tem que sofrer. Mas eu estou apenas citando a ideologia filosófica lá do irmão. A vida é uma gangorra. Você que hoje está lá embaixo, amanhã poderá estar lá em cima. Lembra de José, lembra de Daniel, lembra de Sadraque, Mesaque, Abednego, de Paulo. Lembre de Esther, lembre de Ruth, lembre dos personagens bíblicos do próprio povo de Israel, que um tempo era escravo e hoje é uma das nações mais ricas do mundo, se não for a mais rica, mais abençoada. Se o país que tem mais prêmios Nobel no mundo tem 10, eles têm 100. É um povo inteligente, abençoado, é um povo que eu diria assim, intocável. Um povo cuja bênção de Deus está visivelmente sobre eles. Mas houve uma época em que eles eram olhados com escárnio. Eram escravos, foram escravos durante milhares de anos. Mas hoje eles estão lá em cima. Você não vai precisar passar milhares de anos, séculos, para ver a transformação de Deus na sua vida, não. Tenha fé, entregue sua vida na mão de Deus, porque você serve ao Deus que é o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus das transformações visíveis. Vamos recapitular? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus das promessas infalíveis. Eu sou o Deus de Isaac, o Deus das realizações impossíveis. Eu sou o Deus de Jacó, o Deus das transformações visíveis. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Que Deus permita que você, pelo Espírito Santo, perceba a importância desta análise. Perceba isso. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o nosso Deus. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus poderoso, eterno e glorioso. Que Deus assim o abençoe. Amém? Ok. Nós temos um convite a fazer aos irmãos. Eu quero sempre repetir isso, para que na terça-feira, às 17 horas, participemos da reunião de oração através do Team Link,
tá? Proposto pelo presbítero Marco Inácio. Também convido os irmãos para que na quinta-feira possamos estar novamente juntos às 19h30 na transmissão do estudo bíblico, ok? Também às 9h da manhã, no domingo, a reunião de oração através do Team Link, sob a tutela do presbítero Marco Inácio. Eu estarei transmitindo a palavra nesse dia, próximo domingo. E às 10h30 da manhã, no domingo, as palestras com o presbítero Neskens, as aulas que ele está ministrando, e que eu digo para você, não perca, participe, busque saber com ele como é que você faz para acessar essas palestras, né? E às 19h30 no domingo, novamente com a graça de Deus, nós estaremos juntos para celebrar mais um culto vespertino de adoração e louvor ao nosso Deus. A palestra do Neskens é através do Google Meet, tá certo? Nós vamos ver se conseguimos transmitir isso nos grupos da igreja, para que todos possam participar. Quero mandar aqui um abraço para a nossa irmã Elza, lá em Miguel Camon, na Bahia, né? E a Jocely, né? Nós agradecemos a sua participação. A Jo Gracini, a irmã de Bebel, né? A filha do reverendo José Augusto Gracini, de verdadeiramente saudosa memória. É um dos homens extraordinários que eu conheci na minha vida. Alguém que possa dizer assim: eu sou filho ou filha de José Augusto Gracini, eu sou sobrinho ou sobrinha, neto ou neta, deve encher a boca de orgulho santo, porque um homem extraordinário, o reverendo José Augusto Gracini. Eu tive essa felicidade de conviver com esses homens. José Augusto Gracini, João Gomes Neto, Gedeão de Paula, o próprio Teutônio Bragança, Felipe Dias, esses homens, Antônio Elias, homens que deixaram marcas profundas, Alcides Nogueira. Realmente eu sou um privilegiado ter vivido com esses homens e tenho uma gratidão enorme por cada um deles em tudo que participaram em minha vida. Bom, queridos, nós vamos então encerrar o nosso trabalho desta noite. Eu espero que vocês não tenham perdido muito na interrupção da live, porque a internet teve uma queda e lamentavelmente precisei reiniciar o trabalho. Eu não sei o quanto nós perdemos aí, mas Deus está sobre todas as coisas. Vamos orar nesse instante e receber a bênção. Amado, glorioso e eterno Deus, te agradecemos por esse momento que nos permitiste, ó Deus, debruçar sobre a tua palavra. Te louvamos pela vida dos teus filhos que estão conosco, por aqueles que não puderam participar por razões as mais variadas. Te peço, ó Deus, que visites a cada um dos teus filhos. Rogo-te, ó Deus, mais uma vez que atendas às orações que te fizemos, orações intercessórias. Também, ó Deus, te pedimos que nos dês uma noite de paz, de tranquilidade, uma noite de descanso, e que os dias vindouros sejam dias em que tu nos permitas viver para a tua glória. Nós te agradecemos, pedimos estas bênçãos, certos de que o Senhor nos ouve e age nos atender por amor e misericórdia. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Okay.
repetindo como meu celular.